Eu não ligo, claro que o Abel tem seus méritos, isso é indiscutível, óbvio. Mas eu não ligo exatamente Abel às conquistas. Eu acho que as conquistas viriam de uma outra forma. Então, mas como vieram, eu citei de novo, o Filipão foi campeão brasileiro com time reserva. O Abel deu certo, está fazendo um ótimo trabalho, isso é tudo é indiscutível. Mas eu não ligaria, eu ligaria mais a Paulo Nobre do que a Abel. Essa mudança de chave aí. Ah, tá bom. Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos para mais um react aqui. Palmeiras buscando uma invencibilidade desde 2019, a última derrota que teve dentro de casa. Amanhã joga contra o São Bernardo e o Verdão vai com tudo pra cima do Bernô, né? Vamos ver esse vídeo aí do Flávio Prado falando sobre a importância do Abel Ferreira no Palmeiras, né? Diminuindo, na verdade, a importância do Abel Ferreira no Palmeiras. E vamos ver o que o restante da bancada tem para falar, tá bom? Vou deixar os créditos aí na descrição do programa Bate Pronto da Jovem Pan. Depois vocês acessam lá para ver os vídeos completos. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, deixa um like e vamos lá, vamos ver esse vídeo aí. Vamos ver o que o pessoal tem para falar sobre o Palmeiras, tá bom? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí do grande favoritismo desse Palmeiras, né, que é o grande time do Campeonato Paulista, 13 jogos de invencibilidade, ainda não perdeu no ano. O Palmeiras que não perde no Campeonato Paulista, como eu falei, desde 2021, o Palmeiras está invicto. E ó, com o time titular, Mauro César Pereira e Flávio Prado, o Palmeiras não perde desde 2019. Então, com o time titular... Em casa. Em casa esse dado, sim, em casa. Não perde desde 2019. A última derrota foi pro Corinthians, em 2019. O que falar desse momento do Palmeiras, Flávio? É assim, é impressionante, né? Pelo que a gente vê, não só no Paulista, pelo que a gente vê de títulos que vem disputando, essa geração Abel Ferreira, que a gente fala geração Abel Ferreira. A gente nem fala de um jogador, é o Abel, é o cara que fez esse Palmeiras multicampeão. O Palmeiras se organizou, o Palmeiras se ajeitou, ele demorou muito para chegar nesse estágio. Eu sempre ressalto, para mim, Paulo Nobre. Esse foi o cara que mudou o canal, mudou tudo, como bandeira de melo no Rio, no Flamengo. Eu acho que esses caras têm que ser enaltecidos. Aí foi dada uma sequência, as vitórias já começaram antes, a gente não pode esquecer que o Filipão ganhou um Campeonato Brasileiro com time reserva. Então o Palmeiras vem ganhando, vem sobrando. E ao mesmo tempo que o Palmeiras vai sobrando, junto com o Flamengo, os outros vão tendo dificuldades cada vez maior, né? Então, você tem um São Paulo endividado, que é um grande competidor, você tem um Vasco caindo para a segunda divisão, você tem um Corinthians criando... Gosto muito de uma frase do Mauro César, quando ele fala como se não houvesse amanhã, sim, vai comprando sem responsabilidade nenhuma. Então, você vai ficando cada vez mais tranquilo. A expectativa que nós podemos ter do Palmeiras mudar esse estágio, ou o Flamengo, é que essas SAFs, alguma delas, resolvam investir para valer no futebol. Senão vai ficar esse passeio o tempo inteiro. Eu não ligo, claro que o Abel tem seus méritos, isso é indiscutível, óbvio, mas eu não ligo exatamente Abel às conquistas. Eu acho que as conquistas viriam de uma outra forma. Então, mas como vieram, eu citei de novo, o Filipão foi campeão brasileiro com time reserva. O Abel deu certo, está fazendo um ótimo trabalho, isso é tudo indiscutível. Mas eu não ligaria, eu ligaria mais a Paulo Nobre do que a Abel. Essa mudança de chave aí. Ah, tá bom, Paulo Nobre sim, mas você não relacionar essa geração vitoriosa ao Abel, você é maluco. Eu estou relacionando, eu falei. Eu não descarto isso, mas entendo que o grande responsável é o eu acho que o Abel, o Palmeiras foi mais importante para o Abel do que o Abel Palmeiras. Eu acho que o Abel não seria o que é, não teria todo esse barulho que se faz em torno dele, até de costar para a seleção brasileira, se não fosse o Palmeiras. Se ele viesse para qualquer time do Brasil... mas aí eu acho que todo clube é mais importante que o treinador. Tem a virtude. Se você for falar, o Flamengo foi mais importante pro Jesus do que o Jesus pro Flamengo. Foi também. Mas essa instabilidade... Mas essa instabilidade... A virtude é não ter estragado tudo. Isso, é isso que eu quero dizer. O Palmeiras seria do mesmo tamanho, estaria ganhando tudo se não tivesse o Abel Ferreira. Isso é que eu quero dizer. E ele provavelmente estaria no PAOK, no Braga, etc. É isso que eu quero dizer. Que às vezes as pessoas invertem. Parece que o Abel inventou o Palmeiras. Eu acho que é o contrário. O Palmeiras inventou o Abel. Ele caiu numa estrutura tão espetacular e aí ele conseguiu colocar o trabalho dele em prática, começou a ganhar, etc. Então não dá para desmerecer isso, lógico que não.
Mas entendo que, se não tivesse o Abel no Palmeiras, os resultados estariam muito próximos disso. De uma outra maneira, muito próximos disso. E, muito provavelmente, a carreira do Abel não teria decolado se não tivesse ido no Palmeiras. É nesse aspecto que eu estou falando. Que era um técnico sem expressão e tal. E quando ele chegou, o Palmeiras já estava acertado. Ah, mas aí eu discordo, Flávio, porque eu acho que nenhum treinador seria bicampeão da Libertadores de forma consecutiva. Não sei. É muito difícil você ser bicampeão de forma consecutiva de uma Libertadores. É verdade. Mas isso não foi o acho que feito o Palmeiras... histórico do Palmeiras do Abel. Foi, mas então, não foi o feito histórico do Palmeiras. Do Abel. Ele era o treinador. Ele era o treinador. Ele conseguiu manter esse time motivado. Ele conseguiu manter todos esses jogadores correndo. Descarto. Porque a gente sempre reclama do Flamengo, que o time fica apático no segundo tempo. O time do Palmeiras não para de correr um minuto. Eu não descarto esse mérito dele. Não descarto. Mas acho que o Palmeiras teria condição de ganhar 2, 3 Libertadores, como vai continuar ganhando na hora que ele sair. Isso lembra muito, para mim, o tempo quando o Santos tinha um técnico, que era o Lula, né? O técnico Lula. Ele era o Santos, ganhava tudo, era espetacular. E o Lula era um bom treinador, ele conseguia, você conversando com os velhos jogadores, falou, ele conversava com o elenco, ele tinha algumas ideias táticas e tal. Mas o elenco virava sozinho, era um time extraordinário. E hoje o Palmeiras tem uma estrutura, um mecanismo que funciona de uma tal maneira que o treinador, claro que tem a sua importância, evidente, mas não depende tanto do Abel. Esse Palmeiras já tinha essa estrutura com o Cuca, já tinha essa estrutura com o Vanderlei. E ganhou. Não ganhou 2 Libertadores. Não ganhou. Só ele ganhou a Libertadores. Ganhou campeonatos e foi... Tá bom, mas não ganhou a Libertadores. Quem ganhou foi o Filipão, que ganhou ali o Brasileiro com o time reserva. Agora... Não, o Luxemburgo entregou o Palmeiras invicto nas primeiras fases da Libertadores pro Abel. Tá bom, Flávio, mas primeira fase é uma coisa, semifinal é outra. Tá bom. Semifinal não, fase final é outra. Qual foi o... os outros treinadores já tinham essa Mas sabe qual é a impressão que dá? dar mérito pro Abel. Não, mas eu não estou tirando mérito, eu estou dizendo que o mérito maior é do Palmeiras. É só lembrar como é que o Palmeiras ganhou a final da Libertadores, a primeira, aquela contra o Santos. Não teve nada de Abel ali. O Palmeiras poderia ter perdido. Foi um jogo horroroso. Então, não foi. O nosso Abel criou uma estratégia extraordinária e o Palmeiras ganhou. Não. Aquilo o Palmeiras já tinha chegado. Mas e ganhar do poderoso River Plate por 3-0? E perder do poderoso River Plate aqui tomando um vareio. Mas ganhou. Não, tá bom, você entendeu? Então não é assim. Não é que o Abel criou uma revolução tática que fez do Palmeiras e tal. Tipo o Guardiola, que ele pega um time e transforma o time. Isso é outra coisa. Então se dá ao Abel, no meu conceito, um tamanho maior do que ele tem, porque ele estava numa estrutura extraordinária. Eu acho que o Abel, ele vai ter a oportunidade, ele vai sair do Palmeiras em algum momento, e aí nós vamos ver o real tamanho dele. Quando ele for competir de igual para igual. Porque aqui não é de igual para igual. Flávio. Tá bom. O cara tá ganhando tudo. Mas eu tô... Ele dá um tamanho maior do que ele merece. Ele tá ganhando tudo. Eu espero que... O cara merece. Mas ele está num time com um tamanho maior que os outros também. Entendeu? Então, uma estrutura maior. É como o carro de Fórmula 1, o cara tá com o principal carro. A chance dele ganhar é enorme. Bota ele no outro carro melhor pra gente ver como é que ele vai funcionar. Tá, mas aí eu já te dei os exemplos. Cuca tinha, o Filipão tinha, todos ganharam. Tinha. No Flamengo, o Domenech tinha. Todos ganharam. Eu tô te falando, todos ganharam. Não, o Domenech não ganhou nada. O Dorival Júnior ganhou a Libertadores. Ganhou, mas tá bom. Então, qual é a estratégia? Então, mas ele teve mérito. Mas eu não estou dizendo que não tenha mérito, só estou dizendo que... É óbvio que o Palmeiras é maior que o Abel, é óbvio que o Flamengo é maior que o Jesus. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o cara que cai no Flamengo e o cara que cai no Palmeiras, ele já andou 90% do trajeto. É o carro que tá, é o piloto que está com o melhor carro de Fórmula 1. Sem dúvida. Aí ele consegue dirigir o melhor carro de Fórmula 1 com mérito. Mérito para ele. Mas ele está com o melhor carro de Fórmula 1. Não, não adianta dar o melhor carro de Fórmula 1 para mim, porque eu não sei dirigir. Eu sou grosso. Então o cara tem o mérito dele, mas ele está com o melhor carro da Fórmula 1. Está com 90% do caminho andado. Entende-se que um piloto de Fórmula 1, qualquer um deles, dirige um carro bem. Você dá o melhor carro para ele, a chance dele fazer um trabalho ótimo é muito bom. Então eu quero esperar um pouquinho antes de dimensionar o Abel, esperar para ver... Eu concordo com tudo que você falou, eu vou passar... Quer dizer, eu não concordo com nada, né? Eu equivoquei. Eu não concordo com nada que você falou. Criou uma dúvida. Eu vou passar a palavra pro Vanderlei. Agora, eu só vou lembrar alguns casos, como eu já falei. Vanderlei, Cuca, Luxemburgo, Filipão, Domenech, o próprio Renato Gaúcho no Flamengo, o próprio Ceni no Flamengo, que ganhou o Brasileiro, mas aí perdeu a Libertadores. Ninguém ganhou tudo que o Abel ganhou, pô. O Abel ganhou 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, ganhou Paulista, ganhou Recopa.
Também tem que. Pô, tem que lembrar que tiveram técnicos que tiveram também elencos super galácticos e que não ganharam tudo que ele Dorival, em ganhou. 6 meses, ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Reconheço. Parabéns pro Dorival. Então, se ele tivesse o tempo do Abel, talvez ele ganhasse. Pode ser que sim. Então, por isso Você que eu tô falou falando. 1. Eu te falei 6. Tá bom, mas eu tô falando de um, então, por exemplo. Mas é o que eu tô te falando. Tem que reconhecer o E trabalho o do Dorival cara. recebeu o quê? Saiu, não saiu? Saiu. Então, o Abel ficou. Então não é bem assim, né? Calma, eu espero ele sair do... Não, senão, de novo, quando o cara tem o melhor carro de Fórmula 1 e ele dirige o carro de Fórmula 1, beleza, ele é bom piloto. Só que ele continua com o melhor carro da Fórmula 1. É a mesma coisa, por que ele não ganhou com o Paok? Porque não dá pra ganhar com o Paok. Por que ele não ganhou o Campeonato Português com o Braga? Porque não dá pra ganhar com o Braga. E por que ele ganhou com o Palmeiras? Porque ele foi muito bem, mas estava com o melhor carro. Mas se eu não me engano, não sei se eu tô certo, o Mauro, o Piperno que acompanhou mais, ele fez a melhor campanha do Braga no Campeonato Português. O Braga com o Abel alcançou a melhor pontuação dele, Braga, em todos os tempos do Campeonato Português. Marca que batida agora. É, exatamente. Então, E não é o Abel. Mas isso pode ser, com todo respeito, uma nuvem passageira. E existem algumas situações, algumas temporadas, algumas competições que um determinado time com um técnico se destaca. Puxa vida, é aquela nuvem passageira. Então, no caso do Abel, primeiro que, de novo, eu bato aqui. Você precisa resolver esse problema para mim, Piperno. Você é o único que pode resolver. Permanece o mistério. Quem tocou o telefone primeiro pro Abel? Ninguém sabe. Isso vai virar Netflix. Porque quem é que ligou? Foi o agente dele? Quem procurou o agente dele? Ou ligaram direto pro Abel? Eu queria saber quem descobriu, quem foi o pai da criança. Esse é o detalhe. Eu queria saber só quem foi o nome, até para aplaudir, porque vai acertar assim lá longe. Na quinta alternativa. Na quinta alternativa é pumba! Na mosca, bingo. Tá certo? Quer dizer, trouxeram um moço que era um técnico, vamos ser justo aqui para nós, desconhecido. Tá certo? É só o José Manuel de Barros que assiste à 8ª divisão do futebol turco, grego e tal, que ele poderia ter visto. Até o Abel deve ter surpreendido com o convite. Então, mas provavelmente. Aí trouxe e deu certo. Pronto, contratação boa é aquela que dá certo. Deu certo. Qual é a principal virtude, além de toda a qualidade que ele mostrou até agora? Não ter estragado o que estava, como disse o Flávio, estruturado, ou semi-estruturado, ou bem estruturado. Outros não conseguiram, que tem nome também no mercado, tem um trabalho que tem currículo e tal, não foram felizes. Usaram caminhos e não deu certo. Ele deu certo. Então, essa é uma qualidade dele. Agora, precisa ter bom instrumento na mão, bom equipamento, eu concordo, precisa ter bom equipamento. Não adianta nada, o mesmo Abel dirigiu Nogueirópolis, possivelmente ele não teria esse sucesso. Então, foi isso mesmo, útil ao agradável. Agora, o Palmeiras descobriu o cara, alguém do Palmeiras, alguém que citou, descobriu o cara e mudou o status dele. Ele é pensado em técnico da seleção de Portugal, tem gente que defende ele como técnico da seleção brasileira. Mudou o status dele. É o técnico mais bem pago no Brasil, tá certo? Quer dizer, é incaível nesse momento, né? Incaível. Então, mudou, o Palmeiras mudou a vida dele. Ele ajudou muito o Palmeiras? Claro que ajudou, continua ajudando todo dia. Eu falo aqui que ele motiva esse time todo dia. Agora, eu concordo com isso, lógico. Agora... Não, e tem outra também, né? Que a gente falou que ele chegou, não atrapalhou. Mas, ó, eu pedi aqui a produção, o Kaique, né? Kaique Lima sempre ligado. O moleque já levantou aqui pra gente. Sob o comando do Abel Ferreira, o Braga terminou o Campeonato Português na 4ª posição, com 75 pontos conquistados. Recorde do clube na história da competição que foi batido agora, certo? Recorde do clube... Vai ser, né? Em vias dele. Né? Tá, na competição. Além disso, o Braga estabeleceu o maior número de gols na Liga Portuguesa que o clube já fez. Isso. 74 gols. E o recorde de vitórias, 24. Ou seja, num clube menor, onde não ganha nada realmente... Ele não ganhou fez nada. um baita trabalho. Ele não ganhou nada. Tá bom, ele não Tem ganhou 3 nada. times de Portugal e ficou em quarto. Ele fez um baita trabalho. Fez, não tô dizendo que não. Só tô Mas dizendo não é só que... dizer, pegou o Palmeiras ali pronto e por isso que ele foi bem. Não. Ué. Até porque ele fez muito jogador que tá aí no Palmeiras. Tá bom. Que não tava jogando nada e Tá ele começou tudo a jogar. bem, tá tudo certo. Só que é no Palmeiras. No Braga, com tudo que ele fez, ele ficou em quarto lugar, que é o que dá pra ficar lá. Se ele pegar o São Paulo aqui, ele não vai ser campeão da Libertadores. Se ele pegar o Corinthians difícil, não vai ser também. Não dá, tem coisas que não dá pra você fazer. Há limites, é isso. E ele teve essa enorme vantagem. E aí, mérito dele, mérito do Palmeiras.
O Palmeiras não tem culpa de ser disparadamente hoje o melhor time de São Paulo. Não, o Palmeiras não tem culpa, ao contrário, o Palmeiras tem mérito. Por isso que eu falo que mérito começa no Paulo Nobre. Paulo Nobre faz com que o Palmeiras fique de um jeito que ele pode trazer um treinador desconhecido e esse cara virar o que virou. É isso aí, galera. Esse é o vídeo. Comente aí o que você achou do que os comentaristas falaram sobre principalmente sobre o Abel Ferreira, o trabalho que o Abel Ferreira vem fazendo no Palmeiras. Se você parar para perceber nessa parte aqui do vídeo, o Flávio Prado, depois de tudo que ele acabou falando, o Pilhado foi e falou que não concordava com nada do que ele disse. E ele ficou totalmente sem graça. Se você parar para perceber, para quem tá comentando e tá convicto daquilo que ele fala, né? Ele não ia ficar desse jeito, né? Olha só o que ele, né? Nessa hora aí, ó. Ficou meio sem graça, foi beber uma água, tal. E os caras zoando com ele, né? Olha lá. Mas é isso aí. Comente aí o que você achou do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Se inscrever se você não for inscrito para receber mais notícias do nosso Verdão, tá bom? Eu vou estar sempre postando aqui vídeos sobre o Palmeiras, as últimas notícias do Palmeiras. E conto com você no próximo vídeo, tá bom? Valeu, um abraço.